Por favor, pagar-me não me processa, mas eu tenho um documento interno da época que eu trabalhei aí, um documento, uma apresentação que eu fiz em agosto de 2015, e aí, através dessa apresentação, seria decidido se valeria a pena eu continuar trabalhando no Pagar.me ou eu seria demitido. E eu vou mostrar mais coisas de dentro desse documento que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar, mas por que eu tô mostrando esse documento em primeiro lugar? Porque o Daniel Lima resolveu participar de um novo quadro do canal chamado Request Response, onde você me manda uma request em vídeo e eu te mando uma response em vídeo também. Então vamos assistir aqui o comecinho da response dele. Acha que o Deschamps é só um rostinho bonito que parece com o Michel Teló e faz vídeo pro YouTube e manja muito de tecnologia? Ele é isso também, mas eu sei, Felipe, que você também foi um grande executivo, um CTO de uma empresa muito grande que chama Pagar.me. E a minha pergunta hoje, na realidade, são duas. É uma request aí um pouco maior. E a primeira delas é, pra galera que quer se tornar CTO, que dica que você dá? Alguém que almeja um cargo executivo um pouco maior? Eu sei que ele é um pouco mais que só tecnologia, requer também outras skills. Como você já trilhou esse caminho, eu acho que você pode me dizer. E a segunda... Então vamos para a primeira pergunta primeiro. Eu acredito que para você se tornar o CTO de uma empresa, ou pelo menos eu só gostaria de trabalhar de volta numa empresa onde o CTO ele soubesse a fazer de tudo. Ele sabe fazer suporte ao cliente, ele sabe fazer vendas, ele entende de produto e ele entende naturalmente de tecnologia. Mas não necessariamente ele precisaria fazer o melhor trabalho do universo em todas as categorias. Eu vou mostrar, inclusive, que na parte de tecnologia isso pode ser um problema. Mas fazer um bom trabalho, um trabalho, assim, realmente bom, um trabalho suficiente. E no começo do Pagar.me, a gente era treinado para isso. Eu não sei se faz isso ainda hoje, mas tinha essa apresentação de break-even, onde você precisava fazer várias coisas para realmente entender se você ia continuar ou não com a empresa, né? E eu tenho esse documento na minha máquina, porque na época eu usava o meu computador pessoal para trabalhar lá no Pagar.me. Eu sempre usei meu computador pessoal e aí eu acabei esbarrando com esse arquivo aqui. E o engraçado é que o primeiro slide, né, depois da apresentação, é uma piadinha, porque a turma lá já me chamava de Michel Teló. E aí eu falei que quando o discípulo está pronto, né, o mestre aparece. Mas enfim, a parte importante começa agora. Para fazer o tal break-even, você precisava fazer uma venda, vender para um cliente de verdade, você precisava receber um elogio de suporte, IRC, você precisava arrumar algo interno, você precisava entender as ferramentas e arquitetura para começar a produzir, entender o mercado de adquirência tecnicamente, entender o fluxo de recebíveis dentro da pessoa, que são as regras de negócio, as coisas de negócio que acontecem dentro de uma empresa que nem o Pagar.me, que era um meio de pagamento. Então eu não consigo entender como é que você pode assumir um cargo de CTO se você não sentiu na sua pele tudo o que pode acontecer dentro de uma empresa, tudo que pode acontecer com um produto que você está servindo nessa empresa. Isso significa que eu tenho aversão a, sei lá, um engravatado que foi comprado e colocado no cargo de CTO e essa pessoa fica lá só nas altitudes e nunca desceu, porque é o real, né? Para o que o seu cliente vai encostar no final das contas. É muito louco isso. Mas aí tem uma parte que muita gente coloca muito peso, que é no critério técnico, né, do CTO. E sim, um CTO, ele precisa ter conhecimento suficiente para entender tudo tecnicamente o que está acontecendo. Mas não necessariamente esse CTO precisa ser o melhor programador da empresa, por exemplo, porque eu acredito que isso, inclusive, pode atrapalhar e escalar um time, né? Quando você sabe fazer uma coisa muito bem, você tem dificuldade de delegar essa atividade para uma outra pessoa que às vezes vai fazer ou um trabalho pior ou vai fazer um trabalho diferente que você, na sua visão, vai considerar isso como um trabalho pior, mas às vezes não é pior, é só um trabalho diferente. Então, junto de delegar, você precisa garantir o sucesso das pessoas e também aguentar muito estresse. Vamos começar falando primeiro sobre aguentar muito estresse. Então, você como CTO precisa aprender a suportar a ser o centro dos problemas. Não é nem ser o centro das atenções, não. É ser o centro dos problemas, mesmo quando esses problemas não são causados por você. Mas você tem que lembrar que você responde pela área inteira. Então, sim, você é o responsável e você é o problema. Só que não vai ser um problema só. Pelo menos dependendo do tamanho da empresa, vão ser vários problemas por dia e eventualmente chega numa escala onde você vai passar o dia inteiro resolvendo o problema. Mas tudo bem, isso acaba sendo a parte mais fácil porque você está sendo pago para isso no final das contas, então a conta ela tem que fechar. O que é difícil de se acostumar é você vai precisar aceitar pessoas falando mal de você pro resto da vida delas, porque muitas vezes você tomou uma atitude para beneficiar o resto da empresa, né? O resto das pessoas que estão trabalhando na empresa e não essa pessoa. E aí o exercício mental que você tem que fazer é dar o replay da situação
mas não pela sua perspectiva, porque isso é muito óbvio. Você tem que fazer o replay da situação pela perspectiva daquela pessoa, e aí você vai notar que, se você estivesse na posição dela, é bem possível que você teria sentido as exatas mesmas coisas que ela sentiu naquele acontecimento. E você precisa fazer esse exercício tanto em situações onde você estava certo e aquela pessoa estava errada, ou ela interpretou a situação de forma errada, quanto quando você fizer alguma coisa errada, e você vai fazer. Então, profissionais dentro de uma empresa vão cometer erros, não interessa se é cargo de liderança ou não, pessoas cometem erros, eu cometi erros, só que o problema é quando você atinge o cargo de CTO e você comete um erro, esse erro, ele se espalha, ele se esparrama e pode atingir várias pessoas ao mesmo tempo, diferente quando você está trabalhando por si só ali com o seu time num escopo mais localizado. De qualquer forma, o que eu acho que a gente fez certo é que a gente tentou de tudo. Caramba, era uma época que a agilidade estava vindo para o Brasil. Não era um assunto consolidado, nem é hoje, é uma briga até hoje. Mas a gente tentou de tudo, mas a gente sempre tentava explicar tudo que a gente estava tentando fazer. Mesmo se desse tudo errado e várias coisas deram errado, pelo menos a gente nunca foi sacana, a gente nunca fez nada de sacanagem, nunca. Só que lembra, na visão da outra pessoa, é uma outra visão. E aí você tem que ter estômago, tá? Bastante estômago para entender que você vai deixar algumas pessoas tristes mesmo quando era assim seu último objetivo. Mas beleza, essa foi a parte de estresse. Tem mais coisas dentro desse tema, mas não quero me prolongar. E antes de falar sobre garantir o sucesso das pessoas, eu gostaria de falar sobre sorte. Só que a palavra sorte, eu uso a palavra sorte de uma forma diferente do que as pessoas normalmente usam. Eu vejo ela como uma abstração para probabilidade. Então eu enxergo o mundo inteiro como probabilidades em todas as situações e o meu papel é tentar aumentar a probabilidade do que eu quero. 2 exemplos bem rápidos, você vai entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Imagina um vendedor que ele bate de porta em porta para vender algo. Pô, quanto mais portas ele bater, maior a probabilidade dele vender algo, certo? Então, quanto maior a quantidade de portas que ele bater, maior a sorte dele nesse trabalho que ele está fazendo. E aí agora está na mão dele aumentar ou não essa sorte dele ao escolher, se ele conseguir ou não, bater em mais portas ou não. Outro exemplo bem básico é apostar na Mega Sena, né? Não estou incentivando ninguém a apostar em nada, mas se você compra mais números, né? Faz mais apostas, você aumenta a sua probabilidade de ganhar no jogo, né? Ou seja, você aumenta a sua sorte de ganhar. E claro que tem gente que já nasceu super sortuda na vida, né? Nasceu com tudo e tal. Dane-se essa pessoa. Essa pessoa na sua vida é um NPC. Você não consegue jogar com ela. Você só consegue jogar com o seu jogador, você. Então, se você quiser gastar horas da sua vida, né? Tempo da sua vida tentando reduzir a sorte dessa pessoa, tentando reduzir a probabilidade dela continuar ganhando na vida, show! Detona! É uma estratégia. Vai fundo. Até porque eu não tenho como te parar. Eu só sou um NPC na sua vida. Mas eu não adotaria essa estratégia. Eu me preocuparia exclusivamente em aumentar a minha sorte e a sorte das pessoas que estão ao meu redor, tá? Eu não consigo ver o mundo mais de outra forma. Eu me acostumei a fazer isso. Eu me acostumei a só ver probabilidades altas e baixas e tentar aumentar o máximo que eu conseguir as que estão baixas, né? E aí, deito a cabeça no travesseiro e deixo a entropia me mostrar se eu fui escolhido ou não para aquela tal situação. E essa dinâmica me lembra muito essas vending machines aqui, não sei exatamente qual que é o nome, mas é aquelas máquinas que você coloca R$1 aqui, gira esse treco, né? E aí cai uma bolinha, você nunca sabe o que tem dentro da bolinha. Então imagina que essa bolinha verde aqui é você se tornar CTO da empresa, né? Aí você olha bem para essa bolinha e pensa, pô, mas então, se aquela outra bolinha aqui amarela aqui embaixo cai pro ladinho, e aí depois essa bolinha mais vermelha, rosinha que for pro lado, aí a bolinha verde ela vai indo e tal, e aí se tudo isso acontecer eu vou me tornar CTO, né? Você faz um baita de um plano, fica só olhando e observando, passando meses olhando, só que infelizmente a vida ela não funciona assim, né? Ela tem uma outra mecânica, porque enquanto você tá planejando, vem uma outra pessoa, coloca uma moedinha de R$1, gira o trequinho, todas as bolinhas se reposicionam e seu plano for por água abaixo. Então, a lição disso é, beleza,
tenha o seu objetivo ali, mas fica jogando, porque cada vez que você joga, você está mexendo toda a configuração e aí você pode induzir para a configuração que você quer, porque senão, se você só ficar observando, outras pessoas estão conduzindo o jogo e induzindo para onde que elas querem que o jogo vá. Então, joga, se arrisca, faz coisa. Faz a entropia desse sistema aqui se mexer e observa o que acontece, né? O seu request e response com a entropia. Não fica só olhando, porque a vida ela não funciona assim. Outras pessoas vão liderar a vida para o caminho delas e não para o seu caminho e para o caminho da sua família. E essa dinâmica das bolinhas se reorganizando é o que, inclusive, vai abrir as oportunidades na sua carreira se você tiver paciência e aguentar o estresse. Se você não tiver paciência e não quiser aguentar estresse, aí é outra estratégia, é outra dinâmica, é outra conversa, também super válido. Mas se você aguardar as bolinhas se reorganizarem com paciência e aguentar o estresse, você eventualmente pode ser beneficiado como eu fui, e vou mostrar isso nesse vídeo aqui, que se conecta com aquele ponto sobre garantir o sucesso das pessoas. Então, eu criei esse vídeo quando eu fiz uma parceria com o Pagar.me para eu conseguir voltar com o meu canal no YouTube. Então, eu falo sobre o negócio de garantir o sucesso das pessoas, e também mais pro finalzinho desse take você vai ver como que as bolinhas se reorganizaram e eu fui premiado. Então, vamos ver. Como o produto começou a dar muito certo, eu comecei a contratar, a formar time, e eu acabei virando responsável por toda a parte de pessoas do time de tecnologia. E eu sempre tive um objetivo muito claro na minha cabeça, que era garantir o sucesso das pessoas, de todas as pessoas. E eu fazia um par muito bom com o Jonathan, que era o CTO naquela época, e basicamente ele tinha carinho pela tecnologia e eu tinha carinho pelas pessoas. Mas aí no final de setembro de 2017 ele saiu da empresa, foi morar fora do país, e eu fiquei com a responsabilidade integral do time de tecnologia. Cara, gosto muito do Jonathan, um cara fantástico, cara, foi muito, muito bom trabalhar com ele. Mas beleza, ele saiu, aí todo o time de tecnologia e operação ficou sobre minha responsabilidade, e um pouco mais para frente tinham mais de 100 pessoas na minha gestão, não direta, né? Nunca fazia a gestão diretamente 100 pessoas, você começa a abstrair a gestão com outros líderes no meio dessa cadeia, né? E aí quando você tem uma empresa crescendo de uma forma extremamente furiosa, não vai ter jeito, tá? Por mais que você queira garantir o sucesso de todas as pessoas, as próprias pessoas vão dar tiro no pé delas, você vai dar tiro no seu próprio pé, você vai dar tiro no pé das outras pessoas. É um caos total. Se a empresa está crescendo e mudando e reagindo, né? Se está estável, o negócio fica mais controlado, mas se o negócio está crescendo, é complicado. Mas mesmo assim, mesmo não conseguindo, a sua missão tem que ser garantir o sucesso de todas as pessoas. Mas por que fazer isso? Porque você é uma pessoa extremamente bondosa, você é altruísta? E não, é uma configuração até lógica se você pensar, né? Porque se você garantir o sucesso de tentar garantir o sucesso de todas as pessoas que você trabalha, você garantiu com sucesso o seu trabalho e garantiu com sucesso o serviço que está sendo prestado para o cliente. Então, é uma configuração onde todo mundo ganha. E aí, por curiosidade, voltando aqui na minha apresentação do Break-Even, para eu ser aceito, eu tinha que arrumar alguma coisa interna, né? Dado o tempo determinado que tinha para fazer essa apresentação. E eu acabei arrumando duas coisas. Cadê aqui? Ó, eu arrumei uma coisa externa e uma coisa interna. A externa essa aqui era a dashboard do Pagar.me, o login da dashboard, né? Esse aqui era feito em Angular, e aí quando você tinha a senha salva no navegador, ele autocompletava, só que se você tentava fazer o login, ele não identificava que a senha estava preenchida, apesar de que o input estava preenchido, o input no HTML, mas o state do Angular não estava preenchido, então a aplicação não entendia esse campo estava preenchido, né? Apesar que no HTML estava preenchido, no state da aplicação não estava preenchido. Mas a coisa mais legal que eu fiz quando eu entrei, eu tive que cortar aqui umas partes para não aparecer certos nomes, mas aqui está aparecendo o CNPJ do próprio Pagar, não tem problema. Essa aqui era uma dashboard interna, e aí quando a pessoa precisava pesquisar por um nome, um CNPJ, o que a aplicação fazia? Ela trazia todas as empresas do back-end pro front-end. Então, esse aqui era a request original, vinha um JSON de 13 megabytes, quase 18 megabytes, e demorava 1.2 minutos para a aplicação, para essa lista aqui funcionar, para você conseguir daí encontrar algum cliente. Então, você tinha que ficar parado 1 minuto até toda a lista de clientes vir para o front, e aí o front fazia o filtro, através do Angular também. E aí eu implementei um filtro no back-end que reduziu o tamanho da request de 3 megabytes para 7 KB, e isso acontecia em 200 milissegundos. Cara, assim, na boa,
Eu nunca vi um time tão feliz, mas tão feliz, com uma implementação tão simples. Foi muito massa. E Daniel, eu sei que dentro da sua request, né, dessa daqui tem uma segunda request, mas eu acho que essa minha response vai ficar grande demais, mas eu já assisti, eu gostaria de aproveitar e fazer um pitch que ele comenta de um serviço que ele criou com um sócio dele, que é o Abacate Pay. Nunca foi tão tranquilo implementar pagamentos. E dando uma olhada na página, lembrou muito a simplicidade do pagar-me, assim, como as coisas eram simples no começo. E aqui a descrição, né, o que é Abacate Pay. O Abacate Pay é uma solução de pagamento que oferece um gateway focado em transações via Pix, com uma taxa fixa acessível de 80 centavos por transação. Muito legal, o link do Abacate Pay está tanto na descrição quanto no comentário pinado. Dá uma conferida e dá uma valorizada no trabalho dos caras aqui. E se você também quiser fazer o seu request em vídeo para eu fazer o meu response em vídeo, como esse vídeo aqui, o link para as instruções sobre como fazer isso também está pinado num comentário. É muito simples. Inclusive, a turma meio que me fez um DDoS de tanta request que eles estão fazendo. E agora eu quero ver como é que eu vou me virar para fazer o response. Eu acho que eu vou botar uma Cloudflare na frente aqui, porque tá fogo, hein? Fechado? Tchau.